O programa Quarta Dimensão está sendo divulgado por gentileza da TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. Alguém me disse: Getúlio, você vive apontando milhões de anos para que alguém alcance o Nirvana? Você não acha exagerada esta distância? Conhecendo o meu interlocutor como paladino do inferno eterno, eu lhe disse: como resposta, eu prefiro comparar a doutrina que eu prego e a sua. Uma comparação rápida. A doutrina da evolução nunca foi fácil, nem apressada. No entanto, a sua teoria vai além. Eu falo milhões de anos de vida útil e proveitosa. Você aponta sono eterno em sepulcro, ou inferno eterno, ou a morte do espírito, que é muito mais terrível. Espírito sujeito a morrer. Na doutrina de vocês, poucos guardam esperança. Dentro dos meus milhões de anos, os espíritos aprendem. Dentro da eternidade de vocês, os espíritos agonizam no fogo eterno da vingança e nada de aprendizado. Sofrimento sem fim será negação do amor divino. Depois dos milhões de anos, meu grupo terá produzido santos. A eternidade teológica, ao contrário, continuaria mantendo as fornalhas infernais acesas, sem nenhuma alma liberta. Jesus deixou claro: existe um amanhã, existe luz no fim do túnel. Em verdade te digo, não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. Mateus 5, versículo 26. Dívida resgatada, escravidão alforriada. Na doutrina de Jesus, na de vocês não. E depois dessa página inicial, o nosso tema: ando devagar porque tenho pressa. Todos acreditavam, meus caros, que aquele religioso era imperturbável quando consideravam sua respeitável figura, suas atitudes discretas, o brilho dos seus sermões, a paciência que dispensava ao rebanho, foram razões da escolha de Dom Hipólito para a pacificação. Ninguém duvidava que fosse a escolha certa quando ele veio ocupar funções na Irlanda do Norte, mergulhada em conflito. 6 meses passados de sua presença, todavia, e a pacificação continuava na estaca zero. Dom Hipólito já se encontrava com os nervos em frangalhos. Perdera o apetite, dormia mal e escutavam lá de fora. As pessoas escutavam seus passos pela madrugada, andando dentro de casa sem rumo.
Inteirada da situação e compadecida, vizinha piedosa perguntou-lhe: o senhor está com problemas, reverendo? O problema é que eu estou com bastante pressa, minha senhora, e Deus parece não ter pressa alguma. Dom Hipólito descobrira complicações inesperadas naquele conjunto de trabalhos que lhe foram impostos e de repente perdeu o rumo, porque é muito difícil pacificar pessoas de espírito rebelde. Pior para eles é que Deus não pensava da mesma forma que ele pensava. O Pai das alturas permanecia indiferente aos seus esforços, sem a menor pressa, porque Deus entrega o livre-arbítrio para as pessoas e Deus não gosta de violentar ninguém. Deus nunca violentou ninguém. O que falam por aí é tudo balela, tudo absurdo. Para entendê-la, valerá evocarmos algumas imagens, colocando nossa imaginação para funcionar. As religiões criaram a figura do Deus artífice, com máquinas tapa-buracos e as suas equipes de socorro urgente, como nossas prefeituras. As motos niveladoras pertencentes ao parque de máquinas do Criador Supremo prometem eliminar arestas em toda a terra, tudo promessa, tudo conversinha mole. Essa ideia não é brincadeira minha não, meus amigos. É uma interpretação equivocada da Bíblia. Faz parte de esquema global que vem sendo sistematicamente montado, peça por peça, por trás de cortinas de veludo. E nós colocamos no centro da controvérsia um famoso texto do profeta Isaías: eis que crio novos céus e nova terra. Isso foi escrito pelo maior profeta do Velho Testamento. E ele continuou profetizando: e não haverá lembrança das coisas passadas, e vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque representará alegria para Jerusalém e regozijo para seu povo. E nunca mais se ouvirá voz de choro ou de clamor. Isaías 65, versículos 17 a 19. Exposta a voz profética, eu ficarei satisfeito de alcançar respostas para duas perguntas. Primeira pergunta: este mundo novo já aconteceu ou só acontecerá depois do juízo final? Segunda pergunta: as benesses alcançarão criaturas de carne e osso ou serão os mesmos homens e mulheres de agora na condição de espírito? Que isso só vai acontecer depois do juízo final? Nós entendemos por estas simples palavras de Isaías: não se ouvirá voz de choro. Neste autêntico vale de lágrimas que é o nosso mundo, em época alguma houve trégua em termos de lágrimas. Motivos para chorar sempre existiram, e haja lamentações e lamúrias intermináveis. Confirma-se, portanto, que esses acontecimentos ocorrerão depois do juízo final, quando as lágrimas forem estancadas. Na segunda pergunta surge o dilema: a nova terra vai dar guarida a seres de carne e osso, ou somente a espíritos desencarnados? O próprio Isaías nos responde neste mesmo capítulo do seu livro: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão os seus frutos. Isaías 65, verso 21. O texto não precisa nem mesmo ser interpretado.
Espíritos não precisam de casas para se abrigar, nem de terras para a plantação de videiras e o cultivo de pomares. Quando a profecia fala em casas e plantações, nós entendemos que se trata da Mãe Terra, como chão de viventes reencarnados. E é a promessa de Jesus do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5, verso 5. Todas as vítimas das tribulações deste final de ciclo voltarão a reencarnar naquele mundo renovado por Deus, plantando e colhendo frutos. Dá para entender que ainda não será como espíritos no paraíso, como muita gente pensa e divulga em redes de televisão, que Deus vai transladar todos esses espíritos para o céu num instante, contrariando a profecia de Isaías. Será no chão planetário mesmo, para a continuação do aprendizado. Porque depois do juízo final ainda restarão lições para serem aprendidas. Será outro mundo, sim, claro. Um mundo que tem raiva, que tem rancor, que tem morte, que tem guerra, substituído por outro que não tem nada disso, só pode ser um mundo novo. E quem que projetou isso aí? O próprio Deus, nosso Pai. O relacionamento entre os seres humanos mostrará diferenças enormes, porque haverá amor nos corações. Saúde e bem-estar alcançarão níveis jamais vistos. Não obstante tão grande salto, as imperfeições ainda não terminaram, meus amigos, porque para chegar a santo é preciso muita luta e muitos séculos. A escola e os currículos de aprendizado espiritual ainda não fecharão suas portas. O fato é que não estaremos prontos para a vida no sétimo céu, enquanto dependermos de provações físicas para que aprendamos. Deus não tem pressa, meus caros amigos. A despeito da nossa imperfeição, continuaremos sendo tratados pelo nosso Cristo com a mesma misericórdia e benevolência de sempre. É Isaías que comprova esta nossa afirmação. Quem pecar só aos 100 anos será advertido. Isaías 65, 20. Haverá pecado no próximo ciclo? Vejam só. Haverá pecado, sim. Quem pecar aos 100 anos será advertido. Se o profeta diz que haverá pecado e que aos 100 anos será perdoado, então se existirá pecado. Não pecados como hoje, com esses crimes, com essa mortandade total que existe na terra. Mas haverá pecado, sim. O braço justiceiro irá se tornando cada vez mais lento na execução das leis de causa e efeito. Mas ainda ocorrerão transgressões, contrariando teologias por aí. Este texto mostra que depois do juízo final, ainda não mergulharemos de imediato no nirvana da perfeição. E neste ponto, caríssimo, nós vamos fazer a primeira interrupção do programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos vocês para acessar nosso site. Ele já está na telinha, por gentileza de bons amigos. E não esqueçam as 206 palestras no YouTube, dia e noite, à disposição dos telespectadores. O único clique abrirá dissertações esclarecedoras. As páginas Getúlio no YouTube
constantes do site, estão linkadas em lista de palestras. Escolha dentre elas e clique. Nesta altura pedimos atenção para aviso importante. Este canal está sendo transmitido pelo facebook.com/TV Vila Velha. Agradecemos a audiência de vocês no que nos concerne. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o conteúdo se encontra no Facebook Live TV Ponta Grossa. Procure as palavras quarta dimensão nos quadradinhos de ofertas e logo o Getúlio aparece. Parabéns e agradecimentos aos amigos Fernando Martins, Zube e Alisson pela preciosa colaboração. E continuaremos o tema. Ando devagar porque tenho pressa. Através da manifestação profética de Isaías, nós trazemos novidades deste mundo de regeneração de após juízo final. E uma delas é: quem pecar somente aos 100 anos será advertido. Isaías 65, verso 20. Será bom, meus amigos. Será muito bom. Será maravilhoso. Mas ainda não será o fim da linha em matéria de santidade, como vocês podem ver pelas entrelinhas da Bíblia. O nosso planeta será promovido ao pomposo título de planeta de regeneração. É aquilo que estamos focalizando nesta palestra. Deus não tem pressa. O chão planetário será abençoado lar de todos os que alcançaram a aventura de se encontrar à direita do Cristo Juiz. Os bem-aventurados que têm ouvidos para ouvir o chamamento de Jesus: vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde o começo do mundo. Mateus 25, versículo 34. É o princípio de nova vida. É o princípio da convivência estreita com o divino. Os laços serão cada vez mais fortes. A paz alcançará multidões como cascatas de águas vivas. Os eleitos mergulharão em oceano de paz. Maravilhados, os súditos do Cristo reencarnarão glorificados neste mundo de saúde, júbilo e alegria. Mas o aprendizado ainda não terá fim. Os eleitos ainda carregarão corpo físico e, portanto, são aprendizes. Porque Deus não tem pressa, Deus não vai dar uma injeção numa pessoa para que se torne boa, melhor. Certa vez um pai aflito procurou o presidente de uma universidade. Deus sabe, ele disse, que o Senhor pode simplificar o currículo do meu filho para que ele possa se formar mais cedo. Eu tenho pressa de que ele se torne doutor. Tudo depende do que você deseja fazer do seu filho, respondeu o diretor. E ele completou de maneira irônica. Quando Deus quer um carvalho, ele gasta 100 anos do calendário. Quando Deus produz uma abóbora, são apenas 2 meses. Você decide. Perguntou o diretor desafiante: que é que você deseja fazer do seu filho? Um carvalho ou abóbora? Produzir abóbora não é a mesma coisa que levantar majestoso carvalho. A árvore é feita para sobreviver séculos. O carvalho é uma pálida imagem da grandeza do nosso Criador. E ele tem sido produzido no tempo de Deus, sem pressa nenhuma. Uma estranha mistura de afobação e ingenuidade.
Os catedráticos profetizam que Deus vai arrebatar a igreja, conduzindo a igreja inteira para o céu. Aquela gente toda vai tudo incomodar as almas seráficas que existem no paraíso. Cidadãos deste mundo, onde criança de 10 anos atira numa professora, de repente se salvará em massa num passe de mágica. Porque tudo aqui é feito rápido. Deus, o maior bandido, e Deus chega e salva, num instante. Que será isto, minha gente? Qual a razão de tamanha ausência de bom senso? Dizer que Deus desce e arrebata aquela multidão para o 7º céu é o mesmo que chamar Isaías de falso profeta. Porque Isaías mostra a terra nossa aqui, plantação de videiras, e feitura e levantamento de casas. Deus mostra um mundo real e não um mundo fantasiado da teologia. Os teólogos estão errados ou a Bíblia está errada, um dos dois. Os nossos telespectadores decidem sobre qual a resposta adequada para estas perguntas. De minha parte, sem algemas, eu já tirei minhas conclusões. Isaías fala de gente renascida num planeta reformado para receber alunos aprovados em exame. Vocês estão apostando num Deus apressado, eu não. Vocês estão colocando o carro diante dos bois. Ninguém esqueça que cada ser humano, pelos seus pensamentos, é também responsável pelo desvario daquela criança que atirou da professora. Porque nós emitimos, no momento que nós emitimos pensamentos de raiva, imediatamente estamos aumentando a força da egrégora do rancor e do ódio. Também nosso mundo faz parte deste rolo compressor que esmaga e subjuga as mentes no primeiro vacilo. Este mundo de vibrações insuportáveis é uma terrível prisão, meus caros. Nós somos, de certa forma, coniventes em toda a violência, mesmo que jamais tenhamos manejado uma simples arma. Elogiar Davi matando Golias representa uma força para a egrégora do mal. A egrégora do crime permeia a atmosfera do planeta. Espíritos rancorosos nos rodeiam nos ares, como disse o apóstolo Paulo. Uma nuvem de ódio envolve a terra, formada pelos desentendimentos nossos de cada dia. Cada vez que nós desprezamos alguém ou agredimos alguém, nós estamos aumentando o ódio e o rancor na terra. Uma nuvem envolve a terra, formada pelos nossos desentendimentos. A violência daquela criança recebeu estímulo desses pensamentos emitidos pela nossa maldade congênita. Um planeta de provas como este nosso está repleto de armadilhas. Por isso nossa expectativa nunca foi cor-de-rosa. Por isso sempre mantivemos o realismo como parâmetro. A salvação não pode ser história da carrocinha, que se resolva com batida de varinha de condão de uma fada madrinha. Sarita Corrêa ficou admirada quando aquela velhinha de 60 anos, 90 anos a velhinha tinha. Eu me enganei aqui. Quando aquela velhinha de 90 anos terminou a visita e se despediu prometendo voltar. A personalidade de Dona Eunice, de 90 anos, entusiasmou Sarita. E ela disse para a mãe: se eu tivesse certeza que me tornaria velhinha tão simpática como é Dona Eunice, eu não me importaria de ficar velha, eu poderia ficar velha com gosto. Está bem, respondeu a mãe, mas se você deseja de verdade ser igualmente uma velhinha querida, convém começar já. Dona Eunice não ficou assim da noite para o dia. Amadurecer é processo complicado que demanda esforço, e o esforço é nosso, não é de Deus.
Ninguém se iluda com o canto da sereia que aponta caminho largo, fácil, que proclama impunidade em todos os níveis. Salvação fácil é invenção de homens. Jesus pregou o caminho estreito, não largo. Esta ideia de redenção através de cerimônias é estelionato puro. E neste ponto, caríssimos, faremos mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos retornando ao programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Bíblia sem algemas fornece detalhes que ajudam intérpretes. Na Epístola de Judas Tadeu, descobrimos que os chamados anjos maus são espíritos de homens de carne e osso. Como nós, eles aguardam sentenças no juízo final. Bastará analisarmos o texto. Anjos que abandonaram seu domicílio, Deus os mantém preservados em cadeias eternas para o julgamento do grande dia. Judas Tadeu, capítulo único, verso 6. Estes anjos, chamados maus, não estão dormindo como garantem saduceus modernos. Encontram-se presos em colônias, rodeados de trevas, algemados, esperando o julgamento. Algemas mostram o perigo de fuga. Eles podem se evadir de onde estão, é preciso amarrá-los. A parte inexplicável do imbróglio é o castigo antes da sentença, no juízo final. Vejam só. Eles não foram julgados, senhoras e senhores, mas já estão sofrendo antecipada privação de liberdade. Não seria mais fácil concordar com os espiritualistas de que se trata de ímpios de Éden, exilados para nosso planeta no comboio de Adão? Ficaria bem mais fácil entender. Alguém acreditará naquela guerra desencadeada por espíritos inferiores no céu? Acreditar que aquilo aconteceu no céu é uma coisa absurda, meus caros. Na própria morada de Deus, uma guerra. Então Deus não percebeu que tinha bandido ali dentro ao lado dele? Pregações desse tipo são responsáveis pelo crescimento de descrentes. E isto ao lado de propalado grande conflito entre Deus e o diabo, isso aí é de doer até, meus amigos. Quem é o diabo para enfrentar Deus? E está enfrentando desde Adão e Eva, segundo certos teólogos. Isso mostra o atraso dos intérpretes da Bíblia no planeta Terra. E agora o nosso tema: ando devagar porque tenho pressa. Nós tentamos até mesmo apressar o amadurecimento de nossos filhos. Nós queremos que eles façam como o Juscelino Kubitschek, lá que queria que o Brasil progredisse 50 anos. Aos 4 anos de idade, a criança comete uma travessura e nós a censuramos. Filho, você poderia ter mais discernimento. Na sua idade eu já entendia algumas coisas. Por que não se comporta como pequeno homem? Alguém sensato, meus amigos, compreenderia que aquela criança não é um pequeno homem. Enorme estrada lhe falta para chegar a adulto, à maturidade. Conceda tempo ao seu filho, meu caro amigo, como o Pai Celestial concede tempo a nós. Ele concede milhões de anos para que nós
possamos progredir. Forçar o amadurecimento de criança antes da hora é agressão. Agressão é contra a natureza. Agressão contra você mesmo como pai. A criança perde as benesses de quadra despreocupada de adaptação ao mundo dos adultos. Você perde o espetáculo de enxergar seu filho crescendo quando lhe interrompe o doce aconchego da meninice. Tudo no universo foi feito para desabrochar da hora certa, a hora da natureza, a hora de Deus. Roubamos algo de nossos filhos quando os fazemos atravessar às pressas a quadra infantil. A nossa impaciência poderá impedir até mesmo o desenvolvimento de seus dons e da sua inteligência. A assimilação do bem é processo lento e demorado. Ademais, eu lhe peço, meu amigo, medite nessa verdade. Queremos que nossos filhos de 4 anos procedam como adultos, não porque seja bom para eles, não é por isso, não. Estamos forçando a barra, meus amigos, por indisfarçável impaciência. Nós estamos pensando em nós, em nosso comodismo. Quanto mais ele se apressar para se tornar alguém menos trabalhoso, melhor para nós. Nós estamos apressados, desejando o quanto antes que eles cresçam e se emancipem e se tornem independentes da nossa tutela. O Pai Celestial jamais agiu desta forma perniciosa. O Pai Celestial vem atravessando os milênios das nossas prevaricações e dos nossos crimes e nos tem deixado livres para o aprendizado. Nosso livre-arbítrio jamais foi violado por Deus. Quem tem pressa somos nós, sempre. Deus jamais modificou seu ritmo. A teologia, porém, não costuma dar mãos à palmatória. A teologia sempre desejou transferir para o Criador a nossa errada concepção de vida. Todo mundo cristão está esperando um raio que modifique o planeta num milionésimo de segundo. Interpretações equivocadas estão tentando modificar as próprias leis da natureza divina. E as vozes dos oráculos se confundem numa confusa algarávia que nós não podemos entender. E as ameaças se fazem ouvir em todas as direções. Profetas da confusão proclamam pelos alto-falantes. A trombeta se fará ouvir e as coisas acontecerão rápidas como relâmpagos. Tudo para eles é relâmpago e tudo para eles é imediato. Percebam que a pretensiosa exigência de Dom Hipólito está bem viva nesse conceito que tudo se concretizará num átimo de segundo. Essa sempre foi a insensata megalomania dos seres humanos. O homem tem o vício da pressa, mas Deus não tem pressa nenhuma. Dom Hipólito tinha pressa e queria que Deus acompanhasse sua urgência em pacificar a Irlanda do Norte. Detalhes, apenas uma realidade muito maior está acima desses detalhes. Em nenhuma hipótese o Criador colocará mais lenha na fogueira, adotando partidos ou adotando religiões favoritas dele, como dizem alguns por aí, e favorecendo um dos lados. Quando Deus irá favorecer esta ou aquela religião, este ou aquele ser humano? Deus sabe que o ser humano tem livre-arbítrio para que aprenda a viver. Ele não costuma atender grupos enlouquecidos. O Pai Celestial não vai se preocupar porque eu abusei do meu livre-arbítrio e me estraçalhei. Ele me deixa entregue às suas próprias leis.
Este problema é meu, exclusivamente meu. O Pai Celestial está ocupado com o conjunto inteiro de um planeta insano, ainda incapaz de respeitar o embalo da natureza. Imaginemos que o trabalho humano possui engrenagens, e essas engrenagens estão interligadas, as engrenagens divinas e as nossas. Quando nós aceleramos, e o Pai Celestial mantém seu ritmo lento, as nossas engrenagens quebram pela pretensão de rodar com rapidez. Nós quebramos. As nossas engrenagens viram sucata. Moralmente nós viramos zero. E só nos resta juntar os cacos de quem se atreveu a tentar modificar o ritmo de Deus. A aflição e o desespero daquele Dom Hipólito, na história que contamos, é parte deste confronto. Ele pagou sua cota de perturbação mental pela tentativa frustrada de imposição do seu ritmo. Para que as nossas engrenagens suportem, será indispensável mantê-las no mesmo compasso das engrenagens divinas. Mesmo ritmo, mesmo ritmo. Aí a coisa dá certo. É muito mais fácil dançar acompanhado do embalo da música. A natureza nos diz que a nossa cadência não é normal. Bastará fazermos um teste, fugir temporariamente do burburinho das nossas atividades, andar por entre árvores que crescem devagar, escalar montanhas em silêncio, seguindo trilhas marcadas por milhares de outros peregrinos, realizar nossas orações no ermo, como fazia Jesus, lá no silêncio do ermo. Não existe receita melhor para refazer o ritmo perdido e voltar à serenidade e à paz. Vejam que o sol não se adianta nem se atrasa. Todas as manhãs e todas as tardes ele chega e se despede com a mesma cerimoniosa serenidade. Ninguém conseguirá apressá-lo ou desviá-lo de sua rota ou reduzir o seu calor. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido, como um cavalo de raça. E coloquem na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos aqui, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro assunto ligado à Bíblia e aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Ando devagar porque tenho pressa. O gelo petrificado no lago só vai derreter lentamente quando a temperatura subir. As aves migratórias chegam e partem, sem a interferência de ninguém, atendendo diretriz imutável. Elas não usam despertadores. Até as invenções, sobre as quais o homem alega absoluto controle, não acontecem antes do tempo. Leonardo da Vinci já esboçara a máquina voadora, mas ela teve de esperar Santos Dumont e o surgimento da força motriz, porque sem gasolina não poderia levantar o avião
de Leonardo da Vinci. Enquanto a civilização não alcançou capacidade de produzir motor compatível, o esboço do avião permaneceu escondido em papel, porque ainda não era a hora do avião. Nesta altura do campeonato, meus caros, eu me sinto obrigado a fornecer explicação. Tudo que foi dito nesta palestra poderá ocasionar lamentável mal-entendido. Espero que não. Mas as coisas muitas vezes acontecem fora do nosso controle. Alguém poderá torcer as nossas palavras, afirmando que pregamos atitude expectante, imobilismo fatalista, errada paciência. Esta não será jamais a lição divina, caríssimos. Deus quer que continuemos dentro do ritmo, não fora do ritmo. O que nosso Criador deseja é atitude equilibrada, sem precipitação nem angústia. Se a angústia me leva para um determinado caminho, eu tenho que lutar contra isto. Deus não deseja pessoas inertes à espera dos acontecimentos, não. Paciência e moderação, que não signifiquem marasmo, isto é que o Pai Eterno deseja. Pessoas ativas que ajudem o melhor, que ajudem que o melhor se realize. Desde que se afaste da precipitação e da pressa, tudo será válido. Não será bom para ninguém que se faça algo antes da hora. Este é o resumo da mensagem que eu estou divulgando. Abrir o sacrário com pressa será o mesmo que arrombar violentamente a porta para se apossar de um tesouro. Vejam que Jesus disse aos apóstolos: muitas coisas eu vos tenho a dizer, mas vós não as podeis entender agora. Vejam só, o próprio Cristo entregando uma doutrina em conta-gotas para não avançar o sinal. Quando a porta se abre como num passe de mágica, o tesouro é desfeito como miragem no deserto. Porque não há tesouro onde existe precipitação, angústia e tormentos. Isto não é benéfico nem prazenteiro. Aconteceu isto, meus caros amigos, uma experiência atípica com aquele que nós consideramos o nosso protetor espiritual, Onofre. Santo Onofre. Vejam só, meus amigos, uma das palestras minhas eu coloquei toda a vida deste maravilhoso ser humano. Está no YouTube. Onofre tinha um defeito grave que perturbou ele toda a vida. Onofre era soberbo. Ele não conseguia vencer a soberba. A soberba ainda o rodeava como um bando de urubus esfomeados. Num dia em que ele não conseguira esmola para seus pobres, Onofre viu-se defrontado com aquela cena pungente. Ele estava propenso às lágrimas. Ele estava propenso à tristeza por não ter encontrado um centavinho para entregar aos seus queridos amigos, pobrezinhos. Ele se encontrava num dia estéril, quando a dramática realidade inundou sua alma de compaixão. A viúva e 3 crianças maltrapilhas rodeavam o corpo chagado do escravo Osias, que morrera esmagado por uma enorme pedra. Quem traria o pão para aqueles meninos?
era o pensamento compadecido de todo mundo. Ai dos meus filhos, balbuciava a viúva, ai dos meus filhos. Onofre já não suportava mais aquele apelo desesperado. Mas Onofre vacilava pelo medo daquele monstro chamado orgulho que o perseguia como abutre. Ele não se achava preparado, conhecia sua fraqueza congênita. A vida inteira lutara contra a soberba. Onofre reconheceu, porém, que a sua resistência estava por um fio. Já nada mais importava. E Onofre capitulou finalmente, diante da avalanche de piedade que encharcou sua alma. Então, num gesto dramático, atirou os braços para os céus e deixou escapar brado que mais parecia rugido de fera. Pelas tuas chagas, Jesus, e por todas as orações da minha vida, eu te peço que o espírito deste homem retorne para seu corpo. Os seus joelhos bateram com força no chão, e com os ralos cabelos eriçados de terror divino, Onofre enxergou o pobre homem se erguer do chão, curado, e caminhar pela sala. E a palavra milagre foi pronunciada no casebre humilde. Então o santo eremita se ergueu e fugiu como um espantalho. Se afasta das sombras. Saltou como lebre a muralha derrocada, tentando escapar do demônio do orgulho. Mas aquilo tomava conta dele. O prendia com suas garras, manietava todas as suas resistências. Por onde andava aquela procissão de sombras o seguia. Onofre, disseram eles, você fez um milagre. Exclamava a voz esganiçada do tentador. Onofre, você é um santo. Era estribilho de cântico que fazia eco pelas sombras da noite. O pobre penitente resistiu até quanto foi possível, caminhando pelo deserto com passos trôpegos. Depois, se deixou cair de cansaço sobre as areias quentes, de rastros como fera, e permaneceu chorando pelo resto da madrugada. E as areias do deserto beberam cada uma das suas lágrimas. Este é o ser humano, meus caros amigos, quando avança o sinal. Onofre não podia fazer um milagre, porque aquele milagre contaminava a sua alma desesperada. Quando teimosamente fez aquilo para o qual não estava preparado, a coisa aconteceu. Quando deseja correr e não tem pernas fortes, o homem não pode se arriscar em terreno pedregoso. Quando se apressa e se adianta além das estruturas da alma, ele está fadado ao fracasso. É deste barro que nós somos feitos, minhas senhoras e meus senhores. Frágeis pedaços de argila talvez sejam mais confiáveis do que nós, porque não estão escravizados a tantos embates e a tantas contradições. Primeiro será mister construir a firme estrutura do Cristo interno, amadurecer a consciência no amor, para depois interagir. Ninguém se iluda declarando uma fortaleza que não possui. Ninguém se iluda que já está salvo. Ninguém se engane que pode correr fora do ritmo eterno. Nem o mais perfeito e saudável de todos os seres vivos pode derrogar o compasso da eternidade. É Ele
É o Pai das alturas quem vai regular nossos passos e nos colocar no rumo certo. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, meus amigos, além desta câmera, eu desejo de todo o coração que desçam bênçãos de prosperidade, de paz, de harmonia, de conforto espiritual, de tudo que é bom, mas acima de tudo, que seja inundado os corações com as bênçãos do amor. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.